Vamos lá, galera do nono, beleza com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula, ok? Nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto ao qual nós tínhamos dado início, né, na semana passada, dando continuidade falando sobre a África, tá certo? Onde nós vamos abordar a África em seus aspectos socioeconômicos, tá bom? Vai estar subindo aqui para vocês agora o slide, tá bom? Peraí, calma, no 3. 1, 2, 3. Pronto. Vai estar subindo para vocês aqui agora um slide onde tá aí todo rabiscado, né? Onde foi mostrado a nossa última aula. Ou seja, está sendo mostrado para vocês aí agora aonde eu havia terminado a nossa última aula. Nós vamos agora dar continuidade a esse assunto, beleza? Então, ó, dando continuidade, nós vamos aqui falar sobre as redes de transportes no continente africano, beleza? O que é que nós podemos entender sobre as redes de transporte lá no continente africano? Já foi falado que o continente africano ele apresenta um número gigantesco de países subdesenvolvidos, o índice de pobreza lá ele é gigantesco, mais de aproximadamente 70% da população vive no meio rural. Então, com relação aos meios de transportes, não vai ser muito difícil percebermos que esse continente vai se apresentar muito atrasado, né, muito arcaico, certo? Nos seus modais de transporte, beleza? Eu não estou dizendo aqui que ele não existe. Esses modais existem, só que existem de forma muito arcaica, muito atrasada, tá bom? O primeiro modal ao qual eu vou me referir é esse que apareceu na tela aí para vocês, né? Que é o modal aquático, né? Aquaviário, onde nós vamos ter os portos, né? Nas áreas litorâneas, lá no continente africano, tá bom? E alguns de seus rios apresentam-se rios navegáveis, tá certo? Essa navegação ela vai servir ali para o transporte tanto de mercadorias, geralmente matéria-prima, certo? E também de pessoas, tá legal? Mas não é nada de outro mundo, as hidrovias, né, africanas, certo? São ali, não são muito desenvolvidas, infelizmente, tá bom? Um outro modal, certo? Que nós vamos abordar é o modal rodoviário, ou seja, aquele que vai ser referente às rodovias, estradas. Só para vocês terem noção, na Copa de 2010, que ocorreu lá no continente africano, foi quando começou a se ter linha de ônibus. Tipo, nas nossas cidades, né, não vou usar como exemplo aqui Natal, que é a cidade onde eu moro, eu tenho aqui os números dos ônibus, né, eu tenho 27, tenho 07, tenho 68, tenho 73, tenho 26, tenho 61, 62, e esses ônibus, eles têm ali uma rota, ao qual ele vai partir de um ponto, vai até determinado ponto e retorna para o seu terminal. Isso não existia lá na África, até a Copa de 2010. Ou seja, para vocês verem como é bem atrasada a questão do transporte lá. Isso foi uma exigência que a FIFA fez. Para que pudesse ter uma organização. Para o cara, peraí, eu vou assistir o jogo em tal estádio. Qual ônibus que passa? Rapaz, não tem ônibus não. Então, peraí, a gente tem que ter aqui uma estrutura de transporte organizada. Então, isso começou a ser organizado lá na África do Sul. Deixa bem claro. Começou a ser organizado na Copa de 2010. Beleza? Então, é bem atrasada ainda. As estradas com poucas sinalizações, esburacadas, né? Enfim, não é muito bem desenvolvido não. Ferrovias. As ferrovias existem na África para atender aos interesses de quem? Para atender aos interesses dos países colonizadores. Ingleses, franceses, espanhóis, portugueses, belgas, alemães, tá certo? Então, onde você vir linha férrea na África, ela está ali para atender o interesse dos colonizadores. E que interesse é esse? Transportar matéria-prima, transportar minerais preciosos, única e exclusivamente. Ok? Já o modal aeroviário, esse aqui vai ser quase que inexistente para o transporte de mercadorias, por exemplo. Primeiro porque é muito caro. E a África ela já não consegue se desenvolver bem nesse campo econômico, né? Então, o transporte aeroviário
as empresas, né, de aviação, elas utilizam a África, como ela está situada em um ponto estratégico, ao norte a Europa, a oeste a América e a leste a Ásia, com uma zona, né, de você fazer ali um pouso, reabasteceu, fez a viagem longa, tá certo? Então, o sistema aeroviário lá, para atender as necessidades africanas, ele quase inexiste, certo? Ele quase não tem serventia. Ele serve para as empresas que têm suas sedes lá e vão utilizar essas sedes para a questão das conexões que são feitas, né? Isso gera um fator positivo porque vai gerar emprego, né? Lá nos aeroportos e tal, mas é um grupo seleto, um pequeno grupo que vai ter acesso a esses benefícios aí, beleza? Então, de forma assim resumida, o sistema de transporte lá na África, lá no continente africano, ele é um sistema ainda bem arcaico, bem rudimentar, bem atrasado, tá certo? Que não se desenvolveu para atender às necessidades da sua população, se desenvolveu para atender às necessidades do colonizador. Ponto. Beleza? Vamos dar sequência, né? Agora, nós vamos falar da urbanização e industrialização no continente africano. Vamos voltar aqui à nossa aula passada. Eu havia falado que aproximadamente 70% da população vive no meio rural. 30% é que vai ser distribuída ali para o comércio e para a indústria. A indústria, ela quase não existe, certo? Quase não se tem indústria lá na África, tá bom? A indústria que nós podemos observar lá na África, ela vai estar para atender aos interesses do colonizador. Deixe sempre isso claro. Toda vez que tiver um tipo de desenvolvimento, a África do Sul, por exemplo, por que a África do Sul é o país mais desenvolvido? Porque ela vai atender os interesses do seu colonizador, que foi a Inglaterra, tá certo? Eu tenho ali Marrocos, eu tenho a Argélia, né, que foi colonizada ali pela França. Então, ela vai ter um grau de desenvolvimento, vai atender às necessidades de quem? Dos franceses. De contrapartida, a população desse país vai usufruir dessa vantagem, mas o objetivo geral é atender aos interesses do seu colonizador lá no passado, tá bom? Então, as poucas áreas industriais lá na África, elas estão para atender às necessidades dos países colonizadores lá no passado, tá certo? Por mais que essas nações hoje sejam independentes, elas não estão totalmente independentes, elas ainda dependem dos grandes centros europeus, né? Podemos utilizar esse termo aqui, tá bom? Então a indústria, ela vai ser pouco presente lá no território africano, tá certo? Infelizmente. Consequentemente, se eu tenho uma baixa concentração industrial, eu vou ter também um baixo desenvolvimento urbano. Lembrando que a urbanização, ela está intimamente ligada à industrialização. Se eu tenho uma área densamente industrializada, consequentemente eu vou ter uma área densamente urbanizada. Se eu tenho poucas indústrias, significa que eu tenho poucas áreas industrializadas, tá certo? Então, esse processo de industrialização lá na África, automaticamente, assim como o processo de urbanização, ainda se encontram bastante atrasados, tá certo? Ou seja, eles não estão no ritmo, né, da grande maioria dos países, certo? Que estão presentes no mundo aí. Alguns países africanos aqui vão se destacar nessa questão da urbanização, como eu já citei, a África do Sul, a Argélia, o Marrocos, tá bom? Esses países vão apresentar o Egito. Esses países, eles tendem a apresentar ali um certo grau de industrialização, consequentemente vão apresentar um grau elevado de urbanização. Mas de forma geral, a África, ela apresenta-se pouco urbanizada, consequentemente pouco industrializada. Beleza? Aulinha prática aqui, rápida. Espero que vocês tenham conseguido compreender esse assunto para que nós possamos dar continuidade na nossa próxima aula, onde eu vou abordar outros aspectos socioeconômicos lá da África. Beleza? No mais, forte abraço e vamos em frente. Tchau!